Olá, você tem noção, né, do peso, da força, né, do poder de você visualizar as coisas que você quer? Eu pensava aqui antes de começar esse episódio, quanto é simples esse movimento, mas como é poderoso. Às vezes você abrir seu computador e pesquisar, por exemplo, um país que você deseja conhecer, mesmo que não esteja nos seus planos, mesmo que você não tenha um recurso, às vezes não tem nem um passaporte ainda, mas esse desejo ser alimentado, esse poder da visualização, como é importante, porque o poder de visualizar nada mais é do que o poder de acreditar. E o poder de acreditar, a Bíblia fala que, né, tudo aquilo que vai existir, primeiro a gente acreditou. Todas as coisas, né, que são invisíveis, quando a gente acredita, elas se tornam reais. Então, eu sinto que é um poder de visualizar, te leva no poder de acreditar, que é o poder da fé. E como a gente tem aberto mão, às vezes, de viver histórias de coisas que nós gostaríamos de viver, pelo simples fato de nem visualizar. Eu não consigo nem visualizar tendo esse carro, porque tá tão distante da minha realidade. Poxa, mas então talvez você não vai conseguir ter esse carro. Não porque é impossível, porque para Deus nada é impossível, mas porque você mesmo não tá acreditando. Tá faltando fé, tá faltando acreditar, tá faltando visualizar. Hoje é um chacoalhão em todos nós, inclusive em mim. Existe poder em você visualizar. Existe poder em você registrar o que você deseja também. Sabe, quando você deseja, escreve seus sonhos, as coisas começam a tomar forma, né? Não é sobre pedir, mas é sobre você colocar na sua mente aquilo, no seu coração. Você já planta essa semente. E a gente ouve histórias de tantas pessoas que nos alimentam nesse sentido de acreditar nas coisas que a gente espera e deseja. Não tem como você ouvir um testemunho de alguém que, poxa, eu ouvi esses dias visitando um casal de amigos que estavam numa casa muito linda, né, morando numa casa assim, com tudo de maravilhoso, do ladinho da praia. E aí ela, na hora que a gente estava se despedindo, ela falou assim: você acredita que eu olhei uma carta minha de uns 2, 3 anos atrás, não é muito tempo, e tudo que eu estou vivendo hoje, estar grávida, estar morando nessa casa que tem árvore frutífera, estar com o trabalho do jeito que a gente está fazendo, todas as coisas, meu esposo tá mais espiritualizado, buscando a Deus, tudo isso era desejo que eu coloquei numa carta, e hoje eu vivo tudo isso, e não passou nem 3 anos, muito pouco tempo, tudo se realizou. E ela tava assim, sabe, contemplando aquilo, e eu falei, gente, que bacana, porque ela teve a coragem de algum tempo atrás fazer essa cartinha de intenções, né? Essa carta de, poxa, como eu espero que minha vida seja daqui a um tempo? Em todos os aspectos. E sem ter medo. Poxa, você viu, ela colocou lá que ela queria uma casa com árvores frutíferas, talvez. E pelo que eu conheço da história deles, nessa época eles moravam em São Paulo num apartamento. Ou seja, talvez conseguir uma casa com árvores frutíferas em São Paulo fosse praticamente realmente impossível. E anos se passaram, eles estão aqui em Ilhabela vivendo isso. E como é bonito, né? A gente vê outras histórias também assim, de pessoas que visualizaram, né? Deus, ele coloca no nosso coração aquilo que ele quer realizar na nossa vida. Eu conversava com uma outra pessoa também que falou algo similar, muito poderoso, né? Ela falou assim: você acredita que quando eu fiz minha casa, construí minha casa, aí eu comprei a parte do meu irmão, ampliei a minha casa era uma casa de bonecas, ela era linda. Eu entrava nela, eu falava, meu Deus, que casa linda, era minha. E um dia Deus falou assim pra mim: ore por casa, peça por casa, né? E aí ela falou, mas eu já tenho minha casa, pra que eu vou ficar orando por uma casa, né? E ela falou, eu não entendi muito a voz de Deus falando, ore por uma casa. E passado um tempo, houve uma situação, uma possibilidade, onde ela foi visitar um condomínio, viu uma casa, né, que não estava nem terminada ainda, a construção, estava à venda, e algo tocou ela muito forte para avançar na compra dessa casa. E hoje a casa que ela mora, ela fala que é o grande refúgio da vida dela. Foi uma experiência muito grande com Deus, porque ela não tinha nenhum valor para poder pagar, e ela morava num terreno que era do pai, né, da família, né, de forma milagrosa. O vizinho quis comprar o terreno, pagou um valor muito grande, dividiu entre os filhos. Com esse valor,
mas a negociação que ela fez com o dono da casa que ela mora hoje, que baixou 30 mil reais do valor da casa, eu acredito que isso há uns 10 anos atrás, né, significava ainda mais, e hoje ela mora nessa casa. O poder, né, de escrever o que você quer viver, o poder de acreditar naquilo que Deus está falando dentro do seu coração, o poder de sonhar, gente. Nós precisamos sonhar, nós precisamos ensinar nossos filhos a sonharem. Eu fui voluntária no projeto social aqui de Ilhabela, como professora de inglês, e eu lembro que eu fiquei chocada, eu estava grávida do Matias. Eu lembro de eu falar pro Marcelo: amor, as crianças não têm sonhos. Eu falava para elas assim: quais são os sonhos de vocês? Não tem. Eu falava: poxa, ninguém sonha em ir pra Disney? A maioria falava assim: mas eu nunca nem saí de Ilhabela. E eu falava: mas sonho é sonho, não custa sonhar. Eu falei: senão vocês nunca vão realizar. Eu falei: quem colocar no coração hoje nessa sala que quer ir para Paris, Deus pode fazer isso por vocês. Vocês podem ter condições em breve de realizar isso. Muitas coisas podem acontecer na vida de vocês. Quantas pessoas a gente não conhece, né, com histórias maravilhosas. Eu falo de mim, né, que fui morar fora, um desejo muito grande, morar na Espanha. Eu vivi isso. Mas quando começou no meu coração, não era nem estagiária, não tinha nem trabalho, para falar a verdade. Eu estava começando na faculdade, vivendo dos meus pais que me sustentavam. Então, assim, tudo é possível ao que crê. A Bíblia fala isso. Você crê? Você acredita? Então visualiza. Então escreva no papel essa carta. Que isso encha seu coração de esperança no dia de hoje. Não seja espectador da vida dos outros. Crie os teus próprios sonhos para que Deus possa realizar. Deus às vezes pede para que a gente queira, sabe? Bela, você quer uma nova casa? Como que você quer que seja essa casa? Quantos banheiros? Como vai ser o armário? Como vai ser o chão? Pensa nos detalhes. No tempo certo você vai viver tudo aquilo que você sonhou. Mas é necessário que você sonhe. Sonhar é o primeiro passo para que algo aconteça na sua vida. Então hoje é um chacoalhão mesmo. Se você vinha vivendo a vida como ela é e só pensando na realidade, né? Nós vivemos não pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos. Você crê que sua vida pode ser diferente? Os seus sonhos são as suas sementes. Eu desejo que você faça um excelente dia.